Olá, meu nome é Felipe Sintra e hoje a gente vai falar sobre o item muito importante sobre o Web Performance, o famoso cache. Né? Como é que esse item funciona, quais são os tipos de cache que a gente tem. Tecnicamente, como é que esse item ele vai funcionar? Ele é uma estrutura auxiliar onde você vai armazenar uma informação previamente e aquela informação ela vai ser de fácil acesso. Então, para a gente entender a importância do cache, né? Como é que ele funciona. Então, imagine uma situação, você tem uma sala de aula com 30 alunos e você tem um professor e esse professor ele vai passar um teste e ao invés da estrutura que a gente tem tradicional, né, ele ia em cada cadeira e escrevia qual era a pergunta para aquele aluno. E aquela pergunta vai ser a mesma para todos os alunos, dependendo do caso. Né? Você aplica uma prova, então todos os alunos recebem a mesma prova. Então, no cenário que a gente tem real, o professor ele já chega com a cópia daquela prova e entrega para os alunos. Então, da mesma forma que esse conceito funciona, o cache vai funcionar também. Mas agora a gente vai na parte técnica e a gente vai ver aí, né, como é que esses itens funcionam. Então, falando de níveis de cache, aí, né, a gente tem 3 níveis. A gente tem um nível no servidor, um nível que vai funcionar na CDN e um no navegador. Então, esses 3 níveis eles podem ser utilizados separadamente ou a gente pode utilizar eles todos de uma vez, mas isso vai depender também do tipo de aplicação que a gente está trabalhando. Então, se a gente olhar, por exemplo, no cache de servidor, então no cache de servidor você vai precisar utilizar esse item quando você tem uma aplicação que tem uma alta dependência no processamento do lado do servidor. Então, um caso bem simples que a gente está falando aí, por exemplo, são os CMS. Então a gente tem o WordPress, Joomla, WooCommerce. Esses elementos eles têm uma taxa de processamento muito alta. Então imagina a situação tecnicamente agora, né? Você tem a minhaloja.com e a gente tem 4 usuários na web que requisitaram o sapato verde. Então se a gente vai falando de e-commerce, por exemplo, então todos esses usuários requisitaram o sapato verde. Mas a gente não tem, né, uma página estática para cada produto. O que acontece é que a gente tem uma aplicação e essa aplicação tem um template para exibir o produto e a informação não fica naquele template sim, mas sim no banco de dados. Então o que vai acontecer quando o usuário pede o sapato verde, a aplicação vai ler aquela informação, vai lá no banco de dados, consulta todos os dados do sapato verde, joga aquela informação no template e retorna para o usuário. E se a gente tem 4 usuários e não tem nenhuma estrutura de cache nisso, vai ser lá o exemplo do professor escrevendo, né, caso a caso, aquela pergunta. Nesse caso vai ser a requisição. Então essa informação vai ser carregada 4 vezes. Então se a gente abstrair esse item com a estrutura de cache, o que vai acontecer é que a gente tem uma camada que fica antes do servidor, antes da nossa aplicação, e o cache ele pode ter aí diversas estratégias. Então, por exemplo, quando a gente tem uma estrutura de cache, então a estrutura de cache ela vai funcionar antes da nossa aplicação. Então, aqueles 4 usuários pediram aquele sapato verde, a gente já tem aquela informação armazenada e ela pode ser de 2 formas. Ela pode tanto estar na memória ou como pode também estar aquele elemento em si estaticamente lá. Aquela página que foi retornada para aquele usuário, né, a gente salvou uma cópia dela em HTML e a gente manda aquela cópia para o usuário em HTML. Então a gente não faz nenhum processamento daquela informação porque aquela informação já foi processada anteriormente. Então, né, nessa estrutura agora, de vez de a gente ter 4 usuários fazendo 4 requisições, processando a página 4 vezes, né, esses 4 usuários batem no cache e vai ser verificado. Alguém já fez a aquisição daquela informação e a gente retorna uma cópia daquela página sem precisar acessar o banco de dados e sem precisar acessar a nossa aplicação. Então, por isso que a estrutura de cache também é muito importante, porque também reduz a carga de requisição, né, e deixa a nossa aplicação também mais rápida, porque eu não estou sobrecarregando aquele item. E além disso, o que é que a gente tem? A gente tem a estrutura de cache de CDN, que a gente já tem um vídeo aqui falando sobre CDN no canal. Então, basicamente, a gente vai fazer o cache dos nossos assets, né, de imagens, arquivos estáticos fora do nosso servidor. Então, também a gente tem uma estrutura de geolocalização que vai ajudar a armazenar aqueles arquivos e entregar aqueles arquivos de forma rápida. Então, o último nível é o cache no navegador do usuário. Esse também é muito importante. Das 3 camadas aí, ele também é o item essencial. Hoje,
com o PWAs, a gente consegue até ter uma versão offline da nossa aplicação rodando no usuário. Tem uma estrutura de cache lá que você consegue salvar a informação. Mas nas aplicações tradicionais, geralmente o que a gente armazena são CSS, imagens e JavaScript. Então, por exemplo, isso é bem comum, né? Se você tem uma aplicação específica, você fez a atualização e um cliente não está vendo aquela atualização, né? Ele vai dizer, não estou vendo mudança nenhuma. Porque ele está lendo uma versão do cache do browser dele. Então você vai dizer, então limpa o cache da sua máquina aí. Mas para a gente também forçar essa limpeza do cache do browser do usuário, tem várias técnicas. Você consegue enviar cabeçalhos que vão notificar o browser do usuário que aquela informação alterou, ou também você tratar com versionamento. Mas isso é mais na parte se você desenvolve uma aplicação. Se você mantém uma aplicação com CMS, por exemplo, o WordPress, você vai utilizar plugins e esses plugins vão ser responsáveis por enviar para o usuário e dizer, olha, essa informação alterou. Então, geralmente você tem um botãozinho lá, né? Limpar o cache de memória, onde você consegue limpar essa informação e notificar todos os usuários que aquela informação foi alterada. Então é isso, essa é uma parte teórica de um elemento muito importante, né, nesse conjunto aí de Web Performance. E se você ainda não segue o canal, por favor, assine o canal. Obrigado por ter assistido esse vídeo e um abraço e até o próximo vídeo. Falou!